Olá, gente! Vamos fazer a cobertura desse bolo. 3 recheios bem espessos mesmo. E 4 massas lindas, né? De baunilha. Então, vamos fazer a cobertura dele agora. E vamos ver o resultado. Esse bolo eu vou fazer uma coisa diferente, porque ele eu vou fazer com a decoração de flores naturais. É simples, mas vai ficar bem bonito. Pessoal, essa forma é forma 20, mas ela tem que estar 15 de altura. Quando eu terminar o bolo, ela vai ficar mais ou menos 22 de diâmetro e 16,5 de altura. Vai ficar uma altura bem boa. Vai ficar bem alto, vai ficar bem bonito. Me acompanha aí, viu, pessoal? Eu coloco nessas partes que tem os recheios para facilitar mesmo, para encher direitinho, não ficar cheio de bolhas. Mas esse é o meu método, minha gente. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. De qualquer jeito que vocês fizerem, vai dar certo. Porque aqui é pré-camada, né? A pré-camada, ela é bem simples. É só pra você cobrir, né? Pra não ficar saindo aquelas migalhinhas. Agora a gente vai alisar. E não corre risco de você manchar a camada definitiva com essas migalhinhas do bolo, né? Que às vezes solta. Você fazendo isso, você fica com mais segurança. Distribui direitinho para ficar bem retinho. Facilita muito na hora de você, quando você vai fazer a distribuição definitiva. Esse bolo vai ser... Olha como fica alto. Ele vai ser... É uma surpresa. O esposo vai fazer para a esposa. Aí ele quer fazer uma surpresa para a esposa. Aí ele encomendou o bolo. Eu fiz um bolo para ela tem um mês, eu acho. Ela fazer o book dela. E agora ele encomendou para comemorar o dia do aniversário dela, que é hoje. Olha que altura que fica. Tá bem alto. Pronto, essa pré-camada já está pronta. Já está pronta. Agora é só colocar a outra camada, que vai ser um amarelinho, ó. Bem marfim. A camada definitiva tá pronta. Agora eu só vou distribuir. Olha, depois da pré-camada pronta, a gente já distribui a definitiva. Não tem segredo, né, na distribuição. Quanto mais a gente encostar no bolo, menos bolha se forma. Por isso que é bom bem encostadinho no bolo, para evitar essas bolhas que às vezes é chatinha pra gente estar estourando. O tempo todo, né? Fica estourando. Sempre eu explico que, né, é bom a gente colocar passando um pouquinho da borda do bolo para ajudar a gente fazer as quinas. Na hora que a gente vai fazer a quina, aí já facilita pra gente. Agora é só alisar direitinho. Uma mão leve, gente. Nessa hora tem que ser a mão bem leve, para não arrastar o chantininho e não formar aquelas bolhas. E também ele fica poroso quando a gente fica arrastando. Ele fica poroso. Fica mais difícil da gente fazer o alisamento. A espatulagem fica bem mais difícil. Olha a altura desse bolo. É enorme. Eu gosto de bolo alto. Acho bonito. Bolo alto pra mim é outro nível. Sempre faço bolo alto. Às vezes é pequenininho, mas é alto.
Cada um tem um estilo, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Tem gente que tem dificuldade de cortar o bolo alto. Às vezes as pessoas têm dificuldade de cortar, por mais que a gente explique como que corta e tudo. Mas as pessoas ainda têm dificuldade de cortar. Eu gosto, já estou acostumada. E eu ensino também, quando as pessoas têm dificuldade, eu ensino direitinho. Às vezes eu faço um videozinho e mando para a pessoa, para ela entender direitinho como que é. Que uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar, né? É diferente. Gente do céu, o tamanho desse bolo. Tô escondida atrás do bolo. Tá muito bonito. Fica diferente. E essa cor, eu fiz uma essa semana dessa cor. Eu postei aí. Não, eu não postei não. Eu fiz uma essa semana dessa cor, praticamente esse modelo. Mas eu não deu tempo não gravar. Vou fazer se eu consigo fazer um wave cake aqui. Ver se fica bonito. Esse trabalho do wave cake. Tá lindo demais. Agora eu vou colocar as flores. Eu higienizo as flores, pessoal, quando chega. E depois eu envolvo o cabinho dela ou com aquelas fitas apropriadas. Ou então eu envolvo com aquele plástico filme. Os cabinhos. E pronto. Olha isso. Que luxo. Pronto. Agora eu vou só colocar nas bordas o dourado. Eu vou dissolver aqui o dourado e colocar nas bordas. Gente, agora eu vou colocar... Olha, gente, agora eu vou colocar esse douradinho para ficar nas bordas. Essa hora é bem intenso, porque a gente tem que estar uma mão bem leve mesmo, para não fazer manchar o bolo, né? E eu tô fazendo aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu levanto um pouquinho. Não, vou deixar assim mesmo. Eu ia levantar mais a câmera. A gente coloca, esse aqui é aquele pozinho dourado que a gente tem, colocar com álcool de cereal. A gente não pode colocar mais glitter, né? A glitter é comestível, mas eu tô preparando aí uma receita. Se eu não conseguir fazer a receita, eu vou entrar em um grupo aí de alguma confeiteira que tenha receita boa para fazer os glitters comestíveis. E tem umas confeiteiras que tem aí, então, com mais aulas aí de glitter comestível. E se eu não conseguir fazer, se não ficar legal os que eu vou fazer, porque eu faço daquele que tem com gelatina, essas coisas. Mas eu acho que não vai ficar bom não. Porque quando o bolo tá molhado, ele absorve o glitter e fica feio. Aí eu vou ver o que o pessoal tá desenvolvendo aí, vou comprar um curso delas aí, uma aula, não sei como que vai funcionar. E fazer. Porque glitter dá vida ao bolo, né? Aí é bom a gente tá se atualizando sempre. Pra quando o cliente pedir,
a gente ter para dar o que eles estão pedindo, né? E acompanhar. Tem que acompanhar. Tem que correr atrás de aprender coisas novas para não ficar para trás. Aí eu vi uma confeiteira falando aí que tinha desenvolvido uma receita e eu vou pegar a aula dela, se for boa, aí a gente faz aqui também. Lógico que a gente vai dizer que não é da gente, né? A receita, o mérito não é da gente, o mérito é de quem desenvolveu. E a gente tem que aplaudir esse pessoal que consegue desenvolver as coisas com mais facilidade. E reproduzir aqui, né? Eu vou ver se eu consigo. Olha, gente, eu faço assim agora. Olha, pra ficar mesma receitinha que a gente coloca em cima, a gente faz assim e já fica bonito. Eu gosto desse efeito. Olha como fica diferente. Agora eu vou pegar as flores que eu deixei ali. É só eu coloquei aqui. Como ficou. Gente, olha o bolo como ficou. Essas aqui são as flores naturais. Olha esse wave cake. Olha como ficou bem trabalhado. Coisa simples, né? Mas fica bem legal. Olha que diferencial que dá. Gente, eu gostei do resultado. Vocês gostaram?